A paz do Senhor, meus queridos e adolescentes, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma maravilhosa. Nós estamos aqui falando do setor do bairro Mapim. Nós temos como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, com a sua digníssima esposa irmã Luzia. Nós temos como nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, com o evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudines, estarei discorrendo com vocês essa lição maravilhosa dos adolescentes. Tá ok? É a lição de número 2, que vai falar sobre a graça, né? Aqui vamos falar sobre a graça, a manifestação da graça, quem que é a graça, por que que a graça veio, por que que nós estamos agraciados. Interessante, né? Então acompanhe comigo e não saia daí, porque você vai aprender comigo essa lição e aprendemos juntos um com o outro, tá certo? Muito bem. Então acompanhe comigo, abra a tua lição aí, adolescente, e olha aqui para você ver aqui o que que a Bíblia nos diz. A manifestação da graça. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos ver aqui que o destaque aqui está em Romanos 5:15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 e verso número 15. Meus queridos adolescentes, o interessante é que é o seguinte, veja bem. A graça, ela precisava de se manifestar. Por quê? Porque o que acontece? Deus fez o homem, colocou-lo no Éden, no casal, o homem, para testar. Deus deu livre escolha para o homem. O homem, ele pecou e foi distanciado da presença de Deus. Gênesis capítulo 3 e verso 15, nós vamos ver lá que Deus, ele preferiu a bênção para a humanidade, que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então ali em Gênesis 3 e 15 está a esperança desse resgate da humanidade, que o homem, Deus entregou para o homem o planeta, e o homem deu de mão beijada para o nosso adversário. O pecado lhe pregnou a raça humana. O pecado afetou o homem em toda a sua esfera espiritual, emocional, intelectual, física, tá ok? Porque o homem passou a morrer. O pecado afetou a vida vegetal, a vida animal, os cosmos, galáxias, o planeta Terra, tudo foi afetado por causa do pecado. Até porque o pecado ele originou nos céus, pelo anjo chamado Lúcifer, querubim ungido. Então o que que acontece? Mas quando nós olhamos para todo esse aspecto, nós vamos entender aqui que quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, que é a última parte do verso, que o cordeiro foi morto antes da fundação, Deus ele já tinha projetado um resgate para a humanidade. Tá ok? Então Deus ele projetou um resgate para a humanidade. Quem que é esse projeto? O Salvador da humanidade. E quem é o Salvador? É Cristo Jesus. Ele é a graça. Nós estamos na dispensação da graça, muito bem. São 7 dispensações: a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, a lei, a graça, tá ok? Nós estamos na dispensação da graça e a dispensação do milênio, que vai acontecer depois da grande tribulação. Jesus vem para plantar o reino milenial. Mas hoje nós estamos na dispensação da graça. Quem que é a graça? Tito capítulo 2 e versículo 11, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Mas Claudines, o que significa a palavra graça? Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos. Nós somos salvos, não é porque eu mereço, é porque a misericórdia de Deus ela tem me alcançado de uma forma sobrenatural, tá ok? Então você é salvo, você é crente, é fiel a Deus, não é porque você merece, é porque a graça de Deus ela manifestou na sua vida. Não é porque você faz a obra de Deus que você vai ser salvo. Não é por causa das obras, não. É por causa do dom gratuito que Deus nos concede, como está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 e 9. Pois é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Precisa da fé, você precisa acreditar.
Você precisa ter fé, pois isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela é pela graça, é através de Deus que dá a salvação, não é pelos nós que escolhemos, não. Mas entendemos que a salvação ela vem do que? Da fé. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você crê na existência de um Deus superior e você crendo, você passa a aceitar ou não esse ser. Então é esse o objetivo. Quando eu creio, o Espírito Santo ele me convence que existe um ser superior e cabe a mim de eu receber a Cristo na minha vida ou não. Eu decidi aceitá-lo, você decidiu escolhê-lo, porque a graça de Deus ela te alcançou, porque a graça é Cristo Jesus. Aí nós vamos ver aqui a graça de Deus apresentada em Romanos. Aqui, quando nós olhamos aqui para a lição nossa em apreço, nós vamos ver aqui, adolescente, que o que Paulo ele quer relatar sobre a carta romana a respeito da graça. Muito bem, Paulo está falando sobre o ato da justificação, né? Principalmente quando ele fala aqui no capítulo 5, sendo pois justificado, temos paz com Deus, né? Justificado em quem? Em Cristo. Em Jesus nós somos justificados. Por quê? Porque são três pilares que regem a salvação: a justificação, a santificação e a regeneração. A justificação é quando você aceita Jesus, você é justificado como se nunca tivesse pecado. A regeneração e a santificação é um processo que vai ao longo da vida para nos aperfeiçoar, porque ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, tá ok? Mas não é por causa disso que nós vamos permanecer no mesmo erro, não, negativo. Nós somos falhos, porém nós estamos num processo, mas nós só vamos chegar em uma perfeição exata quando nós encontrar lá no céu, tá ok? Mas não deixa de participar. Isso aqui é só um resumo da escola bíblica dominical. Participa da escola, você que ainda não se matriculou, e procura saber com mais detalhe com o professor em sala de aula. Questiona ele, procura fazer algumas indagações a respeito da graça, e o que a graça veio fazer. O que nós temos que fazer para receber essa graça? Precisamos de estar entrelaçados para que nós venhamos estar em uma vida harmoniosa e constante com a graça. Quem é a graça? Cristo Jesus, Ele é a graça. E Ele está sobre a nossa vida. Mas quando nós olhamos sobre a graça no Antigo Testamento, Jesus manifestou no Antigo Testamento de uma forma maravilhosa, tá ok? A graça manifestou na pessoa de Abraão, na pessoa de Elias, na pessoa de Abel. Enfim, a graça ela é manifestada no Cordeiro do Antigo Testamento, porque o sangue do Cordeiro do Antigo Testamento, o sangue do animal, o sangue do novilho, só cobria o pecado, ele não tirava. Mas quando nós olhamos para João, no capítulo 1, em verso 29, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o mundo somos nós. Todos aqueles que se aceita Jesus, tá ok? Ele é justificado como se ele nunca tivesse pecado. O pecado é tirado. Aí que acontece que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. E a próxima aula é sobre a respeito dos dons, não sejais ignorantes, tá? Se encontramos lá falando sobre a lição número 3, sobre os variados dons espirituais. Deus abençoe, um abraço a todos os meus adolescentes.